Seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de hastear. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem? Os novos ares dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos é tão importante nesse jogo? E por que eu acredito que a eleição do Trump é que está fazendo, né, a PF do Alexandre de Moraes acelerar e ir para cima do Jair Bolsonaro? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Autoridades já mapearam a origem dos insistentes pedidos de Bolsonaro para que o STF e Alexandre de Moraes se rendam e parem o processo contra si. Quantas vezes Bolsonaro já pediu o passaporte de volta? Quantas vezes os filhos dele já ameaçaram Alexandre de Moraes? Quantas vezes Bolsonaro já entrou com ação para tirar Moraes da relatoria dos processos de Bolsonaro? Quem conhece a história de Bolsonaro, sua arrogância, sua virulência, não engole-se Bolsonaro que pede a Lula e Moraes aquilo que ele negou a ambos no passado. A Polícia Federal e o Supremo acreditam que as tratativas do bolsonarismo com o entorno do Donald Trump para um ataque ao Brasil avançaram muito desde a vitória. Há suspeita de contatos com militares golpistas e americanos que foram enquadrados pelos Estados Unidos para não dar golpe em 2022 e pressões políticas de Trump após assumir o cargo em janeiro. Essas autoridades, porém, acreditam que a democracia brasileira tem como resistir ao novo plano golpista de Jair Messias Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, depois de governar 4 anos só pensando em dar golpe de Estado, diz esse colunista, e de jogar brasileiros contra a justiça, de lançar descrença sobre o processo eleitoral e de apelar aos militares para que abolissem a democracia, o que Bolsonaro agora propõe? A pacificação do país. Sim, uma anistia para todos os golpistas, inclusive ele. Bom, o fato é que o Bolsonaro está encalacrado até o pescoço. Aqui você tem uma análise de Jorge Pontes, que foi delegado da Polícia Federal e é formado pelo FBI National Academy, foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, na França, e é coautor do livro Crime.gov, quando corrupção e governo se misturam. E ele diz, o que ele diz é muito importante, porque é um dos maiores especialistas do mundo. Ele diz que o inquérito da PF é uma peça técnica que implica Bolsonaro até o pescoço e que o relatório traz uma avalanche de evidências que incriminam o ex-presidente e sua entourage palaciana. Entourage é uma equipe palaciana, né? A equipe dele. As últimas dúvidas sobre a participação de Bolsonaro na trama golpista engendrada no final do governo passado caíram por terra na última terça-feira, dia 26, quando Moraes afastou o sigilo do inquérito da Polícia Federal. O relatório de 884 páginas traz uma avalanche de evidências que incriminam Bolsonaro e sua entourage palaciana e não tem defesa. Bolsonaro está condenado. É a opinião de todos os analistas sérios. O STF marcou o julgamento da ação de Bolsonaro para tirar a trama golpista da relatoria de Alexandre de Moraes
para dia 6, para a próxima sexta-feira, daqui a uma semana. Veja só, é a segunda vez neste ano que o Bolsonaro faz isso. Ele já tinha pedido em fevereiro, já tinha pedido inúmeras vezes o ano passado e continua pedindo, pedindo e pedindo. Ao mesmo tempo, ele diz de novo que vai na posse do Donald Trump, e ele diz que, na verdade, ele não vai sair mais do Brasil. Ele tinha dito que iria sair do Brasil, não vai mais sair do Brasil, porque ele não fez nada de errado, mas ele tinha até dado essa dica, não é? Eu vou me abrigar numa embaixada. Conversa fiada. Ele está testando não, ele está mandando um recado que você vai entender. O fato é que ele admite que ele discutiu o golpe com os militares, não é? Ele diz, discutir sim, diz Bolsonaro, sobre a decretação do estado de sítio e artigo de 142 para invocar militares. E veja, minha amiga, meu amigo, Bolsonaro não é um bobão. Ele não é um tonto como ele parece demonstrar. Ele foi presidente da República, ele tem assessoria, ele sabe muito bem o que é que está acontecendo e ele está mandando recados. Veja bem, esses pedidos de passaporte, um depois do outro. Este ano ele já pediu 4 vezes, vai pedir pela 5ª vez passaporte em 2024 e pediu outras vezes lá em 2023, tá? E vai pedir de novo, continua pedindo. E ele fala, se tivesse uma palavra do Lula ou do Moraes sobre a anistia, estava tudo resolvido. É uma bobagem isso. Como é que o Lula ia dizer uma palavra? O Lula não é do judiciário, o Lula vai falar, para o processo contra o Bolsonaro. Ou então o Alexandre de Moraes vai dizer assim, para tudo, vamos ser amigos, deixa tudo isso para lá, deixa os crimes, deixa 2 anos de investigação da Polícia Federal, deixa todas as provas para lá e vamos ser amigos, Bolsonaro, vamos tomar uma cervejinha juntos. Isso é prevaricação. O Alexandre de Moraes que iria acabar na cadeia se ele fizesse isso. Mas aí você tem mais ameaças. Eu apelo aos ministros do STF, por favor, vamos partir para uma anistia, diz Bolsonaro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou avisando, eu não quero brigar, vamos partir para uma anistia. E ele chega a ameaçar mesmo. Bolsonaro chama a acusação de golpe de ficção, clama por anistia e diz que Moraes tem que ceder. Não é deveria, ou poderia, ou eu gostaria que ele cedesse, é tem que ceder. Veja, é uma ameaça clara. E por que é que ele faz essa ameaça? A vitória de Trump, segundo o próprio filho dele disse, ativou o imaginário de que Bolsonaro pode retornar ao poder graças ao Trump. E, na verdade, eles apostam muito nesse sujeito aqui, o Marco Rubio, que inclusive preocupa o governo Lula recebeu com preocupação a escolha de Marco Rubio como secretário de Estado de Trump. E o novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou os advogados de Bolsonaro e eles não pensem que tudo isso está passando despercebido, mas não está. Na verdade eles sabem, eles estão querendo demonstrar que eles estão combinando alguma coisa com o novo governo e os Estados Unidos estão demonstrando para o Brasil que estão dispostos a intervir, mandando o secretário de Estado dos Estados Unidos se encontrar com os advogados do ex-assessor do Bolsonaro. E é aí que a coisa complica. A nomeação de Marco Rubio acende um alerta para o Brasil. E que alerta é esse? Eu vou pular para cá. O Eduardo Bolsonaro diz que o governo Trump vai esclarecer a suposta fraude sobre a ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. E, na verdade, essa ida do Felipe Martins aos Estados Unidos foi uma coisa que mobilizou muito o bolsonarismo, porque eles estão tentando vender a ideia
de que o Alexandre de Moraes fraudou documentos nos Estados Unidos para fingir que o Felipe Martins é aquele que foi preso em fevereiro deste ano e ficou até pouco tempo, e eles querem construir junto com o governo Trump uma fraude dizendo que o Alexandre de Moraes fez os Estados Unidos falsificar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e usar isso para ameaçar o Brasil. Veja só o que é que vem por aí. Na verdade, aqui você tem essa revista America's Quarterly, que é uma revista americana, vou traduzir para o português aqui, bastante antiga, que diz: Bolsonaro pode precisar de seu trunfo. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem esperanças de concorrer em 2026 e provavelmente pedirá ajuda ao próximo ocupante da Casa Branca. E aqui a revista diz que o Trump e o Bolsonaro vão fustigar as autoridades brasileiras juntos. O relatório da Polícia Federal sobre a participação de Bolsonaro em tentativa de golpe está agitando o mundo, e o Trump vai dar um espetáculo para o mundo. Porque o que é que acontece? O que é que acontece? O bolsonarismo foi contido em 2022 pelo governo de Joe Biden. Havia no alto comando das Forças Armadas militares golpistas que estavam dispostos a apoiar o golpe. Na verdade, saiu uma reportagem em 2021 mostrando que 18 dos 23 membros do alto comando das Forças Armadas apoiavam Bolsonaro. E, na verdade, não foi só o Freire Gomes que negou, ou o Batista Júnior, né, o comandante do Exército e da Aeronáutica, que impediram o golpe. O alto comando das Forças Armadas pulou fora. E aí o Eduardo Bolsonaro disse que o governo Trump vai esclarecer essa fraude sobre a ida de Felipe Martins para os Estados Unidos. Ou seja, eles vão usar isso para atacar o Alexandre de Moraes. Bom, minha amiga, meu amigo, enquanto eles tramam, o STF continua na sua trilha imperturbável para levar o Bolsonaro às barras da lei, condená-lo e colocá-lo na cadeia. Inclusive o Valdemar havia dito, o presidente do partido Bolsonaro, que ele não iria para a cadeia, que se ele fosse para a cadeia ele elegeria um poste no seu lugar, e agora o Valdemar diz que ele vai preso, né? A nova avaliação do Valdemar, que agora é que ele acredita que Bolsonaro vai parar atrás das grades, mas não sabe como ele vai se comportar diante de uma eventual ordem de prisão. É mais uma ameaça. Mensagens apreendidas pela Polícia Federal indicam que militares não acreditavam em punição da tentativa de golpe. E aqui é a prova de que eles estão errando de novo. Eles estão apostando numa possibilidade de o Donald Trump e os Estados Unidos tratarem o Brasil como uma republiqueta bananeira e conseguirem dar um golpe aqui dentro. É esse o plano. A PF sabe, o Alexandre de Moraes sabe e até os postes na rua sabem. Há um plano golpista, um novo plano golpista em curso. E eu digo para você, as autoridades brasileiras acreditam que eles não vão conseguir e por isso estão indo para cima. Após o indiciamento pela Polícia Federal, o Bolsonaro, por sua vez, isso é só uma curiosidade, ele admite, ele chamou o golpe de 64 de golpe, pela primeira vez em 35 anos. E é uma das primeiras coisas que ele vai fazer pela primeira vez nos próximos tempos. Uma outra curiosidade é que o Bolsonaro guardava num cofre o que ele pagou para advogados para se defender. E foi, coincidentemente, o mesmo valor que ele roubou em joias. E, enquanto isso, o Gilmar mostra que, apesar de as autoridades, a Polícia Federal,
o Supremo, o Procurador-Geral da República estarem sabendo desses planos golpistas, eles estão indo para cima e mais gente vai ser indiciada por tentativa de golpe. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.